Avançar. Aqui, gente, aqui eu queria contar para vocês, isso faz parte do momento histórico também. Os cazaques não tinham escrita, né? Eles tinham muitas coisas folclóricas, muitos cantos, muitos elementos, e não tinham uma estrutura escrita definida. Até que Baitursínov, no começo, ou antes um pouco da Revolução, estabelece, eles tinham uma, na verdade eles tinham uma escrita, mas ela variava muito entre alguns blocos, em alguns grupos, e a unificação justamente do chamado Kazakhski alfabeto, do alfabeto kazakh, foi feito por Ahmed Batursinov, que é justamente o patrono aqui do evento que nós tivemos de assinatura do acordo da embaixada com o CE, porque esse ano foi o ano de comemoração em homenagem ao Batursinov, né, o ano do Batursinov no Cazaquistão, e da língua cazaque no mundo. Né, e por isso nós temos aqui colocados lado a lado os dois alfabetos, que vocês podem aí ver. O alfabeto à direita é o alfabeto russo cirílico, né, com suas 33 letras, sendo dois sinais gráficos, e o Kazakhski alfabeto, o alfabeto cazaque de Batursinov, tá? Com muito mais letras, porque ele tinha que representar também os sons cazaques, que são, então, como eu disse para vocês, sons túrquicos, ou seja, não tem nada a ver com as palavras eslavas. Então, ele teve uma grande habilidade, né, para justamente construir isso. Aí vocês vão me perguntar, mas e agora? Como é que está isso? Agora, evidentemente que continua do jeito que está, mas muitos dentro do Cazaquistão falam, embora isso seja um processo longo, embora seja um processo de muito tempo, de uma possível latinização, né, do alfabeto cazaque. Né? Mas isso ainda está sendo pautado aí em diferentes instâncias, e há outros problemas, acho que o Cazaquistão está envolvido agora para resolver, mais importantes até do que essa questão do idioma, muito embora talvez essas questões de conflitos dos últimos tempos aí, iniciados em fevereiro, possam acelerar determinados processos. Além disso, vamos passar mais um pouquinho. Agora eu gostaria de só jogar alguns nomes, eu já vou finalizar daqui a pouquinho o dia de hoje, que é o mais pesado, porque tem muita informação, muita coisa, né? Mas eu me comprometo, gente, a vocês tendo dúvidas e tal, vocês têm o e-mail do CEA, vocês vão ter o meu contato também, vocês podem perguntar, a gente vai estar em contato também para a próxima aula, as perguntas e tal. Porque esses materiais justamente que nós vamos levantando, vamos também fornecendo para vocês, são coisas inéditas, nós nunca tivemos trabalhos assim. Cazaques, nós tivemos alguns textos escritos, eu inclusive vi hoje um texto sobre a questão do homem dourado, que eu apresentei para vocês, até como um trabalho científico que foi escrito, né, sobre esses trabalhos arqueológicos realizados no Cazaquistão. Então é uma festa lá, encontra-se de tudo, né? E o país hoje em seu território torna possível reconstruir a história de outros povos, né? Não do seu próprio, mas de outros, né? Através do território, dessas escavações. E aqui nós temos a representação do Alfabi, um dos principais escritores cazaques. Eu vou falar hoje, basicamente, só pensar 3 nomes aqui, depois nós vamos, na próxima aula, falar sobre 2 deles. O Alfabi, nós não vamos falar sobre ele porque é um objeto à parte, não, um estudo à parte, mas o Alfabi foi muito importante porque ele justamente foi aquele que trouxe a filosofia ocidental para o mundo árabe, né, para o mundo oriental. Então, ele nasceu no território do Cazaquistão moderno, que na época não era Cazaquistão, mas ele foi um dos mais importantes cientistas do seu período, né, de 872 a 950, sua morte em Damasco na época.
E ele justamente consegue trazer e unificar o conhecimento ocidental, né, e tornar, ou fazer uma leitura, né, interpretativa para o seu grupo, né, para os seus seguidores. Então, uma figura importantíssima para a história da literatura oriental como um todo, né, da filosofia oriental. Então, ele é considerado um filho cazaque, e por ter nascido no território do Cazaquistão moderno, mas sobre ele nós tivemos alguns eventos também acontecendo no Brasil, o último deles, inclusive na UNB, bastante conhecido, Al-Farabi. O próximo, gente, vamos para o próximo autor. Esse aqui nós vamos falar bastante sobre ele na próxima aula, o Abai Kunanbai. Abai Kunanbai é importante justamente porque é parte de um período no qual o Cazaquistão sofre com por diferentes motivos, e ele é o homem da palavra, da sabedoria, naquele momento difícil de transformação do seu país, da necessidade de conhecimento. Ele trava justamente essa batalha pelo conhecimento. Conhecimento do cazaque, que não é simplesmente de carregar pedras e viver mando de outros, né, mas que o Cazaquistão tinha que desenvolver seu próprio conhecimento, que as pessoas tinham que estudar, tinham que aprender, tinham que buscar a luz, né, do conhecimento. E nesse livro, especificamente, que nós vamos falar sobre ele, o Livro das Palavras, que vai ser um dos livros que nós vamos sortear na próxima aula também, esse livro, o Livro das Palavras, ele justamente conta sobre palavras, são fábulas, né? São parábolas, né? Que contam justamente sobre as mais diferentes etapas da vida, né? Então são leituras você pega um dia e uma palavra não tem nada a ver com a outra, como se você simplesmente, vou ler a 33ª, são ao todo são 45 palavras, né? 45 palavras. E essas palavras em cazaque, na verdade, é a palavra do conhecimento, né? Saiu com o Livro das Palavras aqui, mas é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Então, esse livro, fininho, na verdade, mas com de muita importância para a cultura cazaque como um todo. Ele também foi poeta, ele também foi um intérprete para o seu mundo, né, da cultura russa, da cultura ocidental, traduzido também para o cazaque, ou traduzido oralmente também para os seus grupos, né, de seguidores, né, tentando levar conhecimento, né, para as pessoas nas mais diversas rodas de conhecimento. E é hoje talvez um dos mais, se não o mais renomado e importante escritor do Cazaquistão, né? Que morreu no início do século XX, né, em 1904, e esse livro, justamente do Livro das Palavras, é o último livro dele, o livro que deu fechamento a esse conhecimento todo que ele queria levar ao seu povo, né? E o mais interessante de tudo da obra, que nós vamos falar sobre ela na próxima aula, essa obra justamente busca não passar a mão na cabeça de ninguém, né? Ele critica bastante os cazaques, mas de mostrar que o verdadeiro amor, o mais genuíno amor, é justamente quando você tenta mostrar a verdade, né? Às vezes essa verdade não é a que a pessoa quer ver. E, além disso, vamos para o próximo, por favor. E o próximo, gente, é o Ilyas Essemberlin. Essemberlin é o autor dessa obra aqui, né? Os Nômades, a trilogia Os Nômades, que gera o primeiro livro da saga, o livro A Espada Encantada, que justamente aquele trechinho do filme que nós mostramos no comecinho, e justamente ele que dá origem à ideia do Essemberlin, justamente criar a história do povo cazaque através
de um romance histórico. Ele compilou tudo isso com grande riqueza de detalhes, uma valorização muito grande do seu povo, uma valorização muito grande da sua cultura, e transmite, né, para... ele queria transmitir para a posteridade, para os seus, né, para os futuros cazaques, tudo aquilo que o seu povo fez ao mundo, né, de uma forma bem detalhada e bem realista. Ele sempre dizia, inclusive, que ele não estava lá para inventar, que na verdade ele estava lá justamente para contar como as coisas realmente aconteceram. E ele conta de uma forma muito bonita, né, acontecimentos bastante trágicos, né, do seu povo. Então, a habilidade de trabalhar a língua, né? Evidentemente, esse livro foi publicado primeiro em russo, antes de cazaque, né? E justamente porque, vale lembrar, a literatura cazaque na época do governo soviético, ela era uma literatura menor. Evidentemente que os autores russos eram publicados em maior quantidade e os outros autores eram bem menos publicados, ou demoravam muito mais para serem publicados, dependia também do interesse, né, do Estado, e o Semberling demorou um pouco para ter o seu livro publicado, mas a trilogia, ela saiu, e foi um sucesso, um livro cazaque mais traduzido para o mundo, né, e nós temos essa felicidade de tê-lo no seu primeiro volume, vale lembrar, já em língua portuguesa. Teremos o segundo volume agora em 2023, e em 2024 esperamos fechar aí a trilogia do Semberling, né? Então, esses 2 livros nós vamos, repito, sortear para vocês na próxima aula, né? Então, 2 livros que a gente vai depois, a embaixada vai mandar para vocês com o maior prazer. Então, para o dia de hoje, gente, eu vou fechar esse nosso encontro. Espero que tenha sido informativo, espero que tenha sido interessante, espero que não tenha sido muito pesado. Esse foi um dos meus medos inicialmente, porque muita informação, né? Um período, a gente correu aí bons séculos, né? Mas é claro que isso era fundamental para que nós pudéssemos, na próxima aula, trabalhar um pouco as questões literárias com esse embasamento, esse mínimo embasamento, né, do conteúdo histórico. Então, para hoje, eu encerro. Eu não vi nenhum que teve uma pergunta específica, Matheus, se você quer... Temos sim. E eu não consegui ver aqui, mas você pode mandar, a gente tem mais uns minutinhos aqui, e a gente consegue, o que conseguir responder agora, responde, e se não, o que não conseguir, a gente encaminha para o começo da próxima aula já responder. Bom, professor Delcio, obrigado. Não, acho que essa fala foi muito interessante, porque, de uma certa forma, lança sobre nós a possibilidade de pensar a realidade cazaque como objeto de pesquisa também um pouco em aberto, né? Então, acho que, se tratando do CEA, que é esse espaço de discussão sobre os estudos asiáticos, né, me parece que essa conversa não se esgota nem nesse encontro, nem no próximo. Ela, na verdade, está aí justamente para ser desenvolvida. Eu também estou aqui de posse dos meus nômades, né? Estava aqui logo fazendo uma leitura para ver se achava algum trecho que já me marcou, né? Mas eu confesso que não encontrei nesse momento. Talvez valha a pena para o próximo separar, né? E algumas perguntas são bem práticas. Eu acho que a gente pode começar por essas, que me parece que são interessantes. Mas, de novo, gente, já deixo aqui a sugestão para que todo mundo siga o CEA nas redes sociais, aí no nosso @, e também o Fórum de Amizade Cazaquistão Brasil, que também tem Instagram, né? Então, quando você olhar o Instagram do CEA hoje, você vai ver que a primeira publicação dos stories marca a embaixada e o fórum. Então, você já pode ir lá, seguir o fórum, comentar no fórum. Tenho certeza que vocês vão descobrir, inclusive, outros eventos do próprio fórum nos quais vocês vão poder se envolver, né? Afinal de contas, a gente precisa defender a urgência dos estudos asiáticos, né? Pessoal, a primeira pergunta, dentro desse jogo de perguntas mais objetivas, é do Bradley Correia, que pergunta basicamente de quando são os livros
e emendo junto com ele a pergunta do Eric, né? Se esses livros já estão de fato disponíveis, inclusive para as pessoas comprarem no Brasil. Então, o do Abai, vou contar para vocês aqui, do Abai, ele é se não me engano, de 1900 a 1901, né? Quase da morte do Abai, né? Comecinho mesmo do século XX, né? Esse livro, gente, eu vou passar para vocês, ele existe no aplicativo, tá? Tem um aplicativo do celular que é possível que vocês encontrem, não só em português, mas em várias línguas, esse livro. Para vender, qual que é a questão? A questão, isso é algo que a gente ainda discute com a embaixada ainda não ela faz os eventos normalmente para divulgação, né? Então nós temos a divulgação e a entrega gratuita dos livros, né? Nos eventos. Só que os eventos, eles às vezes acontecem, por exemplo, a gente tinha planejado até um evento aqui, e temos planejado ainda, o Matheus sabe, aqui em Niterói, da biblioteca, inclusive, né? Da Biblioteca Parque, e outros eventos que a gente deve fazer. E aí nós teremos aí a distribuição gratuita de alguns livros. Agora, o livro de Semberling, que já é dos anos 50, né, do século XX, ele, na verdade, nós acabamos de lançar, né, e eu preciso só ver agora, e é um livro que acho que editorialmente é um livro muito interessante, porque vocês vão ver e lê-lo de uma forma, imagine, né, eternos conflitos de poder, né, numa escrita muito moderna, né, muito interessante, muito intrigante, muito envolvente, né? Então, diferentes facetas do medo, o medo de se ter poder, o medo de se ser derrubado, né? Isso a gente passa hoje em dia todo o tempo, né? E esse livro, com certeza, seria um livro para venda, um livro muito interessante para venda. Só que essa questão ainda não foi bem negociada ainda, talvez, digamos assim, o termo, com a embaixada que detém hoje os direitos, inclusive o direito de tradução, já que eles compraram o direito da minha tradução, né? Então, eu fiz justamente o direito de tradução hoje é deles. Então, mas eu vou manter vocês informados quanto a isso, a disponibilidade do texto também, sim, PDF, como que eles vão disponibilizar, às vezes no site da embaixada, disponibilizado no site do Ministério de Relações Exteriores, às vezes do Cazaquistão também, né, na página Brasil. Mas eu vou me informar direitinho e falo para vocês assim que eu tiver uma informação. Mas o Abai eu vou mandar o link do aplicativo, lá tem as palavras, a tradução, tá tudo certinho. Bom, segundo o jogo de perguntas, que agora me parece que são mais específicas, é o seguinte, a gente tem uma pergunta sobre a presença da cultura brasileira no Cazaquistão, né? Se o senhor poderia pontuar sobre a quantidade de brasileiros, aspectos da cultura que estejam no Cazaquistão. Se há, por exemplo, uma comunidade da cultura brasileira lá. E a outra pergunta é a pergunta também mais técnica, né? Que diz respeito à presença do Cazaquistão no contexto da Ásia Central. Qual seria hoje essa força, né, do Cazaquistão, recém passado por um processo eleitoral, no contexto da Ásia Central? Bom, vamos lá, então, as perguntas. A primeira diz respeito ao Brasil, né, ou seja, Brasil no Cazaquistão. Gente, nós tivemos já no Cazaquistão um evento bastante interessante, vocês vão falar assim, nossa, mas nós tivemos num dos aniversários do presidente anterior, né, o Nursultan Nazarbayev, e que coincide praticamente com o Dia da Cidade, desta na começo de julho, tem a semana de festejos, né? Inclusive foi numa dessas semanas que eu fui para lá a convite do governo.
E nós tivemos a escolas de samba brasileira lá, né? Então foi algo interessante que foi mostrado da cultura brasileira para os cazaques, com